Olá, Rodrigo e todos os amigos da Rede TV. Como sempre, um prazer imenso estar aqui com vocês. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Fábio Barros, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. E o tema do nosso programa de hoje é sobre próteses faciais. A gente sabe que a busca pelos procedimentos estéticos estão cada vez maiores nos consultórios, e um dos procedimentos mais procurados no consultório são os preenchimentos com ácido hialurônico, principalmente nas regiões de ângulo de mandíbula, região de contorno, região de mento. Quem não quer ter um rosto bem desenhado, bem contornado? Isso a gente consegue com ácido hialurônico. Só que o ácido hialurônico, apesar de ser altamente biocompatível, seguro, ele dura cerca de 12 a 18 meses. E existem pacientes que querem resultados mais definitivos. E aí que vem essa questão. Existem os preenchimentos com PMMA, que são altamente contraindicados e perigosos. E existem as próteses faciais de polietileno e próteses faciais de PMMA, que são altamente seguras. Então isso é muito importante ser diferenciado na cabeça de vocês. As próteses, elas são fixadas no osso. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplo de prótese de polietileno. Ela pode ser colocada na região de mento para melhorar essa projeção daqui do mento. Ela é parafusada no osso. A região de ângulo de mandíbula, região de paranasal e região de malar. E como é realizado esse procedimento? Esse procedimento ele precisa ser realizado através de uma consulta de avaliação. A gente vai solicitar alguns exames para esse paciente, principalmente exames de sangue, exames de tomografia. É muito importante que essa consulta seja uma consulta bastante criteriosa para a gente conseguir entender as queixas reais desse paciente. Após o exame tomográfico, a gente começa a realizar o estudo e planejamento das próteses. A gente realiza uma prototipagem. O que significa isso? A partir dos exames de tomografia, uma impressora 3D consegue imprimir esse protótipo, essa mandíbula. E a partir daí é confeccionada a prótese prototipada, a prótese personalizada para esse paciente. Então, essa prótese aqui, por exemplo, ela vai adaptar perfeitamente na mandíbula desse paciente. E aí, quando a gente entra no procedimento cirúrgico, é muito mais fácil essa adaptação. Aí muita gente pergunta, como é que é realizado o procedimento? O procedimento de prótese de mento, a gente geralmente realiza até no próprio consultório, dependendo do quadro de saúde desse paciente. Já as próteses de ângulo de mandíbula, a gente realiza no ambiente hospitalar. Por ser um procedimento um pouquinho mais longo, a gente prefere realizar no hospital sob sedação ou anestesia geral, dependendo de cada caso do paciente. E aí, como é que funciona o pós-operatório desse paciente? Ele deve ficar em repouso cerca de 15 dias, uma semana de repouso absoluto e mais 7 dias afastado das suas atividades físicas. E aí sim ele consegue ter uma região de ângulo de mandíbula, projeção de mento, ou que seja malar, definida de forma totalmente definitiva e segura. E eu recentemente postei um caso de prótese de mento na minha rede social, que geraram algumas dúvidas, algumas perguntas, que eu vou responder para você aqui agora. Uma delas é, qual o preço? Eu entendo a ansiedade de saber valores, muita gente me pergunta em rede social, só que através do código de ética a gente não pode responder esse tipo de pergunta sem avaliação prévia do paciente. A segunda pergunta é, quanto tempo dura o procedimento, a instalação da prótese em si? Vai durar em torno de 60 a 90 minutos, dependendo da região. E a terceira pergunta é, quem nunca realizou preenchimento com ácido hialurônico pode realizar as próteses faciais? Pode, sem menor problema. Agora, a minha recomendação como profissional é esse paciente pelo menos entender o quanto ele quer ficar, o quanto ele quer projetar e avançar. E isso daí com ácido hialurônico vai ajudar você a ter uma ideia. Então, por exemplo, se eu quero uma face mais ousada, eu vou colocar um pouco mais de ácido hialurônico e vou conseguir mostrar para esse profissional o quanto eu gosto. E a partir disso, o profissional vai conseguir entender se ele quer uma prótese P, uma prótese M, uma prótese G. Então isso vai ajudar muito o profissional a se guiar o qual tamanho ele quer projetar na sua face. Pessoal, eu finalizo aqui o nosso programa e aguardo vocês na semana que vem. Grande abraço!